Estamos ao vivo, estamos gravando! Olá, YouTube, estamos em 2021. 2020, o ano que eu tive todos os tipos de cabelo, e agora 2021, espero que só tenha um tipo de cabelo. Estamos aí de volta com esse grupo seleto aqui, maravilhoso, para a gente poder iniciar nesse ano de 2021, mais o estudo do Espiritismo na arte, do livro de Leon Denis. Um prazer enorme estar aqui com esses grandes amigos, maravilhosos, maravilhindos. E para a gente iniciar, vamos então fazer a nossa oração. E eu quero fazer essa oração para a gente poder iniciar com o pé direito. Vamos lá, então. Deixa eu só me ajeitar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Senhor, amigos espirituais que coordenam esse estudo, que nos amparam, nos protegem, nos inspiram, queria lhe pedir, Senhor, que nos ampare neste momento, que nos dê força e que, principalmente, faça com que esse estudo seja repleto de conhecimento, repleto de boas energias, para que a gente possa sair daqui melhor do que entramos. Que o Senhor possa amparar todos aqueles que estão passando por dificuldade, todos aqueles que passaram para o mundo espiritual neste momento de pandemia, desde 2020 até agora, e que, assim como as energias para a gente modificadoras desse estudo possam fazer a diferença, que essas energias também possam fazer a diferença para aqueles que ficaram, para aqueles que se foram, para que todos possam retomar as suas vidas, seja aqui no mundo físico ou espiritual, da forma mais positiva possível. Muito obrigado por tudo e, principalmente, por estarmos aqui estudando sobre os seus ensinamentos, Pai. Que assim seja. Pronto! Vamos iniciar o nosso estudo maravilhindo. Ei, Caio! E aí, cara? Quanto tempo? Não é isso? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa Espero que todo mundo esteja noite. bem. Não é? Gente, que alegria Boa ter noite, você amigo. aqui. Muito Pois é, legal. uma Boa noite, alegria. Caio. Ah, minha irmãzinha, ela não pode ver alguém perguntando, falando em mim, ela já quer aparecer. Ah, parece teu gato. Parece o gato. Show de bola! Seja bem-vindo, Caio. Hoje Obrigado. vai voltar ao estudo. Um abraço aí para quem é a sua irmãzinha, sua prima. É minha irmã, é Kiara, o nome dela. Dorme comigo aqui. Lindo. Manda um abraço, um cheiro para ela aí, viu? Tá bom, obrigado. Gente, Tô então, mandando gente... um abraço pra você aqui, Kiara. Ah. Não, tô mandando aqui um abraço pra ela. Ah, beleza. Então, voltamos então no estudo. A gente parou aqui na 9ª lição. E agora nós vamos, então, ver o que ela tem a nos oferecer, a 9ª lição. Eu vou tampar agora o meu... Vou ficar sem aparecer, porque estamos com os probleminhas técnicos, e aí eu só vou poder ficar pelo celular aqui, mas vai ser uma gambiarra danada aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Que gambiarra, meu Deus do céu. Pronto, aí. Então, 9ª lição, a gente aqui é a página 64 do livro de Leon Denis, Espiritismo na Arte. A primeira parte é a música e a transmissão de pensamento artístico perispírito receptor das ondas musicais. E antes de a gente começar, lembrando que aqui toda lição é uma psicografia do espírito ou esteta, né? Um espírito extremamente evoluído,
artisticamente falando. E só lembrando aqui, eu até falei isso hoje numa live que tivemos, não é, Laura? Que para a gente ter ideia de como o livro de Leon Denis ele não trata só da arte em si, né? Mas ele trata de muitas coisas. E o espírita ele tem que ser bem eclético, né? Porque assim, ele tem que saber de várias coisas ao mesmo tempo. É perispírito, é um monte de coisa, é mediunidade. Você tem que saber um monte de coisa, porque senão você não entende nada dos estudos espíritas. Dada essa ressalva da minha revolta em relação a isso, a gente continua. Então, 10 de fevereiro de 1922. Hoje falaremos sobre a música do espaço, considerada como meio de transmissão do pensamento artístico. Sei que um outro espírito mais perto de vós já tentou vos fazer compreender a forma como as ondas que chamais de músicas são criadas e depois transmitidas através do espaço para chegarem aos diferentes mundos. Alguém que está com o livro próximo, por favor, poderia ver nas referências 40 quem é esse espírito que nos falou isso? Trata-se do espírito Massanet, do qual publicaremos edições mais adiante, nos tópicos especialmente dedicados à música. Ok. Então, o espírito de Massanet falou, já tentou fazer compreender as formas como as ondas que chamais de musicais são criadas e depois transmitidas através do espaço para chegarem aos diferentes mundos. Show de bola. Já vos disseram que o que chamais de sonoridade para nós é comparável a cores que transportadas em moléculas fluídicas percorrem os campos vibratórios e vão continuar aos seres impressões semelhantes àquela que vossos ouvidos percebem quando ouvis uma gama de sons harmonizado neste ou naquele grau de vibrações. Interessante a gente dizer já, né, a partir dessa fala, que assim, no mundo espiritual, no caso, os nossos sentidos aqui, eles estão relacionados, querendo ou não, os sentidos principais, né? Eles estão relacionados a coisas da Terra, né? Ou seja, nós precisamos do nosso aparelho auditivo para poder escutar as coisas, né? Nós precisamos do nosso aparelho não sei como é que se fala, olfativo, não é olfativo, não, é outra coisa, né? O olfato... Olfativo. Olfativo, é isso? Olfativo. Isso. Para a gente poder sentir os cheiros, né? Precisamos da boca, do paladar para sentir o gosto e dos olhos para a gente poder enxergar. Mas no mundo espiritual, mesmo que a priori, né, do desencarne, a gente ainda mantenha um pouco dessas características, lá não existe isso, né? Então, as coisas são mais sentidas através das energias, como eles falam, né? Transportadas em moléculas fluídicas, né? Percorrem os campos vibratórios, ou seja, deve ser tudo uma questão vibratória, né? E por isso tem essas questões de diferentes formas de sentirmos todas essas questões musicais no mundo espiritual. Porque aqui, ao contrário do mundo espiritual, a gente vê através de só um sentido a priori, né? Mas a gente consegue ver em outras questões, né? Sentir a música e tal, mas a priori só pelo ouvido, né? Então, assim, no mundo espiritual, a situação se torna diferente, né?
Isso é muito interessante. Lembrando que quem quiser falar, é só levantar a mão aqui, que aí eu já passo a palavra, tá, gente? Na Terra, quando uma nota é tocada, se ela provém do tom maior, essa nota vos transmite uma sensação de alegria plena e irrestrita. Gente, isso aqui é um estudo de 1922, tá? Um estudo não, né? É datado de 1922. E a gente vê estudos tipo recentes mesmo que demonstram cada nota específica que pode causar uma sensação. É claro que alguns estudos dizem que isso foi humanamente criado, né? Então, uma cultura auditiva que a gente criou, sendo que as notas maiores causassem, né, uma sensação de alegria maior e as notas menores uma sensação mais de reflexão e tal, etc. Mas mesmo assim, né, se foi criado, tem algum motivo de ser criado, né? Então é bom a gente prestar atenção como o Espiritismo já vem antecipando várias coisas que, inclusive, a gente já leu aqui, né? Várias coisas que o espírito de Uesteta fala para a gente desde 1922, né? Então a gente precisa prestar muito atenção o quanto isso é importante, o quanto é inovador, abre novas portas, né? Esse tipo de conhecimento. Se ela é em um tom menor, ao contrário, nosso cérebro receberá uma sensação de profundidade, ou seja, não é de tristeza, tá? É de profundidade. Algumas vezes de tristeza ou de grande dor, de acordo com a modulação de acordes e números de notas tocadas. Isso é super interessante. E já vou dar uma tarefinha de casa aí, uma sugestão, para quem, e não é difícil achar, quiser pesquisar as músicas que são formadas por notas maiores ou menores, em escalas maiores ou menores, pesquisem e tentem observar se a música lhe traz qual tipo de sensação e qual nota ela está. É super interessante a gente pensar nisso, porque a gente consegue reforçar, né, e colocar em prática exatamente o estudo. Para a gente que compõe, no caso, no caso eu, né, tenho aprendido muito, né, com grandes amigos, né, a gente percebe que às vezes o encaixe de uma nota menor causa uma sensação de que a gente chama de apreensão na música, causa uma sensação de querer resolver a música, né? A gente quer sempre resolver a música, uma tensão na música. E isso é super interessante, como o Leon Denis já vem trazendo para a gente antes, né? Portanto, esses dois grandes princípios, maior e menor, correspondem duas sensações, alegria e dor. Entre essas notas, tendes uma infinidade de combinações que, por isso mesmo, formarão imagens. Assim como o escultor forma uma imagem virtual ou grupo de notas, os acordes, conforme sejam moduladas em tom maior ou tom menor, formarão, por seu estilo, uma série de pensamentos que se tornam mais ou menos compreensíveis segundo a evolução dos modos da música. Eis aqui um ponto estabelecido. As artes plásticas formam imagens e a arte das ondas musicais formam igualmente imagens, mas uma imagem mais sutil, do qual o teor é mais frágil e a compreensão mais delicada. Segundo o grau de evolução dos seres, essa compreensão será mais ou menos profunda. É por isso que, muitas vezes, na vossa terra, um ser de uma cultura média será impressionado, enquanto que seu cérebro ficará refratário quando ele quiser servir-te do alfabeto para
exprimir seus pensamentos por meio de ondas que qualificais de musicais. Isso é interessante também para a gente perceber uma questão. Lembra que Leon Denis ele falou por que a música ela é uma arte entre as artes mais evoluída? Eu não sei as palavras exatas dele, mas pelo que eu entendi, a arte, a música, é algo inerente à natureza. Então, os tons, né? É tanto que a gente consegue fazer com as nossas cordas vocais, né? É inerente à natureza. Existe aquilo de uma forma que vibra, né? A música vibra. Inclusive, eu sempre cito, né? Para quem não acredita que a música é de fato vibração, há um estudo do nosso amigo Daniel Silva que fala exatamente um estudo da música com surdos. E isso é super interessante para a gente poder estudar, para ver que é possível, de fato, ter música com pessoas que não escutam, né? Ou seja, a música realmente, de fato, é uma vibração. E por ser uma vibração, eu acho que ela não está relacionada com tantas coisas terrenas quanto as outras artes. E aí, a que ponto eu quero chegar? Eu acho que talvez a música toca mais as pessoas exatamente por esse motivo. Por ela não precisar de grande capacidade de interpretar a arte. Ela só precisa ser sentida, ela só precisa abater você através das suas vibrações, e isso não precisa de classe social, não precisa de instrução, não precisa de saber sobre a arte, não precisa de nada, apenas sentir. É claro que as outras artes também são assim, muitas vezes, mas... Laura, de novo aconteceu, Laura. O despertador, estão me ouvindo? O despertador tocou aqui e parou do nada. Mas, enfim, é isso. Então, o que é super interessante isso, né? Só agora até esqueci a linha de raciocínio, mas é isso. Eu acho que a música toca mais as pessoas exatamente por ela ser, entre as artes, uma arte mais sublime, como ele falou ali, né? Tem um teor mais frágil e a compreensão mais delicada, né? Então, eu acho muito legal isso. Acho que o Jordão levantou a mão. Aqui no meu PC não apareceu, mas eu acho que ele levantou sim, né, Jordão? Sim, eu tinha levantado. Eu estava só no WhatsApp, que eu fui falar com o Paulinho, ele chegou há pouco tempo, eu mandei para ele o link, ele já está entrando daqui a pouco. Maravilha, obrigado, Jordão. Maravilha. Consegui resgatar um. Eu estava pensando aqui muito sobre como o Esteta está relacionando essas reflexões com o fluido cósmico universal, sabe? Então, é sempre bom lembrar quanto o Kardec, antes do Esteta falar isso, Kardec, junto com os espíritos codificadores, estava trabalhando a maneira como o fluido, em contato com o pensamento, com o que a gente sente, forma uma matéria que toca as pessoas. E aí eu achei muito incrível a maneira como o Esteta vai trabalhando essa questão da percepção da música, relacionando com a arte plástica, porque se a arte plástica, o meu pensamento se concretiza na minha mão, eu vou moldando de acordo com aquela escultura, aquela pintura, aquela forma visual, que vão mexer com os sentidos da gente, muito mais sensações físicas como sentidos profundos da alma. A música ela não passa por esse processo de simplesmente estar visual. Apesar de hoje alguns artistas trabalharem, né, com todo esse contexto de fazerem álbuns visuais em que a gente está enxergando uma dança, enxergando o som em movimento, né? Alô, referências. Mas eu achei incrível essa correlação que o Esteta fez, né? Opa. E isso me parece relação com a sensibilidade do espírito, porque ele fala do grau de evolução, né? Então, à medida que a gente vai amadurecendo os sentimentos e as ideias para compreender as coisas da vida com uma sensibilidade maior, nós vamos conseguir enxergar essas imagens em movimento na nossa mente, em movimento no nosso próprio ser.
Porque se você parar para refletir, prestar atenção, quando você coloca uma música, ela te produz imagens. Esses sentimentos, eles vão como se estivessem dançando, como se estivessem se movimentando dentro de você. E quando a gente fecha os olhos, ou nem precisa fechar os olhos às vezes, é como se a gente esteja lembrando momentos da nossa vida, lembrando, criando histórias na nossa cabeça. Enfim, pelo menos comigo é bem assim. Então, olha só como o fluido cósmico universal produz coisas maravilhosas em contato com a nossa matéria-prima, que é singular, que é subjetiva, vai de cada um, ao mesmo tempo em que essas imagens são formadas de acordo com a profundidade da nossa sensibilidade para senti-las, sabe? Se permitir ser tocado pelas canções. Então, eu lembro muito, por exemplo, do Milton Nascimento, que é um cara que, sabe, você vê que ele coloca coração em cada música que ele canta, ele mistura com poesia, e você assim, ouve, você começa a sentir inspiração de querer escrever, de querer falar, de querer fazer alguma coisa com aquela matéria prima que ele te entrega. É um exemplo que me veio à mente, sabe? Então, era isso que eu queria falar. Show, Jordan. Obrigado. Muito bom, cara. E é isso que você falou mesmo, né? A gente cria, através disso, a imagem que, no caso, o artista plástico cria também, né? Através da música, querendo ou não. Laurinha, seja bem-vindo, Paulinho! Crocância total. Aô, Crocância! Você tá bom? Saudade de vocês, seus lindos. Saudade, bom te ter aqui, cara. Graças a Deus você tá aqui, amigo. Desculpa o atraso aí. Cheguei Não, agora. tá de boa. Daqui um pouquinho eu ligo a câmera para assustar vocês aí. Uhul! Oi, posso? O Paulinho interrompeu, mas ele pode porque ele demorou muito tempo para voltar, né? Mas tudo bem. Assim, gente, enquanto o Jordan falava, né, me vinha muito à cabeça, por exemplo, algumas coisas bem mais específicas. E aí, né, durante a fala dele, me recorda, por exemplo, o quanto a gente consegue, através de diversas formas, vamos dizer assim, estamos vendo, né, uma imagem específica e aquela imagem nos remete a uma parte específica, por exemplo, de determinada música, né? Nós temos gravados no nosso consciente fragmentos de determinadas músicas. A gente, naquele momento, não grava, por exemplo, a música por completo. Muitas vezes, quando a gente remete a uma música, nós lembramos aquele trecho específico. E é por isso até que muitas vezes, né, as músicas, vamos colocar assim em termos mundanos, têm refrões tão chicletes, né, para que a gente possa ter essa captação desse determinado fragmento da música para ficar no nosso ser. E é muito interessante isso. Quem podia falar um pouco mais sobre isso era Lúcio, porque ele recentemente, por exemplo, estava me mostrando uns álbuns, algumas coisas, mostrando a mim e a minha mãe, justamente de pessoas com Alzheimer que trabalham com a música, com o desenho, né? Elas vão esquecendo, né, a vivência dela nesse momento, nessa jornada, nessa encarnação, porém, no consciente dela está tão impregnado a arte, né, a arte dela através da música ou da pintura, né, do desenho, que mesmo ela esquecendo naquele momento quem é ela, o que ela faz na jornada dela, né, o momento de lucidez é exatamente como a Manhã trouxe agora, né? O momento de lucidez deles são os momentos que ele expressa a arte através da música, através do próprio desenho, que existe. Depois eu vou até procurar aqui direitinho e vou mandar para vocês o álbum, o desenhista, que inclusive, se eu não me engano, foi o desenhista que ele já chegou a falecer, mas ele já faleceu com uma certa idade, né? Já mais velho, com 70 e poucos anos. Então, assim, para mãe que interpreta aqui, né, fazendo a interpretação, que eu não lembro, ela já vai incluindo.
Então, para a gente perceber o quão a arte é necessária nas nossas vidas, porque mesmo no momento em que não sabemos quem somos, né, o que representamos, ou o que viemos fazer nessa jornada, no momento de lucidez que nós temos é através, muitas vezes, da arte. O momento que podemos expressar é através da arte. É isso. Câmbio, desligo. Muito bom, muito bom. Depois do Matheus, eu posso falar um negocinho? O Caio vai falar. Aí depois do Caio, aí você pode. Não, Caio. Aí não levantou a mão, não. Então pode falar, Jordan, que aí depois já vou seguir aqui para a gente seguir, tá bom? Eu só queria fazer uma colocação que eu percebi muito desse trecho também, seguindo a linha do que a Laura falou. Achei incrível essa última fala também, no sentido de que a gente precisa da arte para se expressar. E aí eu me toquei que meio que o Stetter está fazendo uma conexão de quebra-cabeça nesse parágrafo. Eu vejo muito assim, né? Porque ele fala que cada sensação, cada sentimento que vive profundo em nosso ser e precisa ser expresso, ele encontra em um tom, de acordo com a variedade dos tons que a gente vai sabendo encaixar à medida que vai estudando, uma forma de expressar da maneira mais aproximada. Para mim, é como se fosse colocar na palavra correta, naquela poesia, naquele texto, naquele roteiro, essa palavra para expressar a melhor forma de sentir que eu tenho sentido. Então, eu percebo que nessa reflexão na música, ele faz muito nesse sentido. É como se nós, à medida que vamos conhecendo a diversidade dos tons maiores e menores, das notas maiores e menores, sabendo encaixá-las, mesmo tocando uma mesma música, interpretações diferentes de uma mesma música, a gente vai buscando, na verdade, a melhor maneira de conectar, de vestir esse sentimento no mundo. Isso é arte, né? É jogar uma forma de expressar da mais sincera, mais honesta possível o que se sente. E a música é rica para isso, né? A música é fantástica. Muitas formas de expressar tristeza, de expressar dor, de expressar alegria, de expressar amor. Né? Canção de amor é o que mais tem no mundo. E todas são super diferentes, apesar de parecidas às vezes. Exatamente. Para quem estuda música também, Jordan, poderia ser só o simples fato matemático que existe na música, né? Porque, por exemplo, as músicas, para quem não sabe, por exemplo, todos os tons maiores, eles são diferentes, mas eles são iguais, porque eles seguem uma mesma regrinha específica, né? Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É tipo essa aí é uma regra dos tons maiores, né? Escala natural, e que ela serve, então, no tom de lá, vai ser... Aí eu não sei falar, né? A gente só decorou de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí, então, o tom de lá vai seguir esse mesmo shape que a gente chama, né? Essa mesma forma de se lidar. E aí a gente vai falando, pô, eu não consigo cantar a música nesse tom. Então passa para 3 tons acima. Só que aí, eu conversando com o Daniel, né, que é formado em música, ele falou que faz diferença meio tom, um tom, o que seja. Se a música, às vezes, vem para aquele tom, e às vezes você coloca um tom mais alto e tal, ela vai ter mais energia, né? Às vezes, quando você coloca ela num tom mais grave e tal, ela vai ter menos energia, né? Ou então... E aí eu já vi outros estudos, né? Que, se eu não me engano, a nota de dó menor, para algum artista aí que eu não lembro agora, mas é muito famoso, é um desses aí, Beethoven, entre outros, ele falava que causava uma sensação extrema de depressão nele. Uma nota específica. Então, para a gente ter ideia o quanto realmente as notas fazem a diferença. Vamos lá, então? Filho, espera aí um pouquinho. Meu gato aqui está tentando zoar o nosso estudo, mas ele não vai conseguir. No espaço,
sabeis, no espaço, como sabeis, não temos instrumentos. São nossos perispíritos que recebem as ondas transmissoras do pensamento musical. Também será preciso impregnar diretamente os seres que devem receber ondas dessa natureza. Como os outros artistas, o espírito evoluído, no sentido musical, e que pode experimentar sensações infinitamente suaves e sutis, também pode transmiti-las com a ajuda do vosso instrumentos e por intermédio do cérebro de um dos vossos executantes. A matéria, para ser posta em movimento pela onda fluídica, necessita de um intermediário, que será o vosso cérebro, o qual, em decorrência, age como um polo atrativo e uma placa sensível de onda. Partem todas as irradiações que emanam dos fluidos. E, de fato, né? Quando quem aqui é músico sabe, né? Quando você vai criar uma música, às vezes a melodia vem na sua cabeça antes, né? E tem até umas técnicas que eles fazem, que ele faz o solo e ao mesmo tempo canta, ou seja, ele está cantando aquilo que está no cérebro, né? Então ele faz e faz isso também no instrumento, né? Uma técnica que eu não sei o nome, mas eu já vi muitos cantores fazendo exatamente isso, porque o nosso cérebro, né, vai transmitir através da nossa voz o que a gente está pensando, né, melodicamente falando, é esse intermediário, né, entre essas ondas que a gente quer produzir e as ondas que existem no universo. Vossos grandes músicos podem, como os outros artistas, receber a inspiração, seja do espaço, seja como resultado de trabalhos anteriores. É exatamente o mesmo fenômeno que se produz com outros artistas. No espaço, nossos meios são muito mais rápidos que os vossos. Não temos necessidades de instrumentos para trocar pensamentos. E nossa música é toda de impressões, agindo diretamente sobre a parte mais sensível do nosso ser fluídico. Aquela que contém, em diversos graus, a centelha divina e que entre vós é representada pelo órgão do coração. As outras artes se refletem por imagens esculturais ou pictóricas, que são as formas de transmissão de pensamento e, para nós, substituem a palavra. A música é uma expressão especial que invade todo o nosso ser fluídico, lança-o no êxtase, na bietude, faz com que ele sinta sensações de alegria, de quietude, de angústia, de desgosto, de dor, de pena, de remorso. Tal é, mais ou menos, a gama de todas as sensações ascendentes e descendentes que vão do rosa ao preto, o preto representando o nada. E é o que a gente estava conversando, né? Lembra? Não, o Bruno fez uma cara de espanto aí, o Jordão também. O rosa e o preto representando nada. Lembra que ele falou lá em cima que a música pode expressar cores? É exatamente isso, né? Por isso que ele está falando, tá? E aí, no caso, é isso aí que a gente estava falando, né? As outras artes se refletem por imagens culturais e pictóricas, que são formas de transmissão do pensamento para nós que substituem a palavra, né? Já é uma forma evoluída de a gente expressar o que a gente sente, o que a gente quer dizer ao mundo, né? A nossa arte, né? As imagens, né? Que refletem imagens esculturais. Mas a música tem algo que é além, né? Porque a gente consegue transmitir a mensagem de uma forma fluídica. E aí a gente volta a que a gente sempre fala, da gente ter a responsabilidade sobre a arte que a gente faz,
sobre a música que a gente faz, sobre como a gente tem tocado as pessoas, né? Sobre como a gente tem influenciado o perispírito através dessa invasão fluídica, que ele fala ali, invade todo o nosso ser fluídico. Então, de que forma nós, músicos, né? Ou a nossa música, ou a música que a gente toca, tem invadido o perispírito do outro? Essa invasão fluídica tem acontecido de que forma? Para quê? Como? A gente tem refletido sobre isso? É um bom ponto a se refletir, compreender. E aí, por isso que existe, claro, sempre aquelas questões. Não se pode tocar músicas diferentes na casa espírita? Claro que pode tocar músicas diferentes, mas tem que haver um equilíbrio. Qual é o tipo de música? Qual a mensagem que a música vai trazer, né? Porque a gente tem responsabilidade sobre essa invasão fluídica que a gente causa nas pessoas. Temos muita responsabilidade. Não estou dizendo aqui que a gente tem que podar todas as músicas. Ao contrário, eu sou a favor de todas as músicas que nos fazem bem entrar dentro da doutrina espírita. Mas temos que ter responsabilidade. Ok? Compreendeis, por conseguinte, sobre o ponto de vista puramente artístico, que sensações infinitas podem agir sobre um espírito já evoluído. Agora, podeis na terra preparar-vos para receber as sensações no além, afastando de vós qualquer satisfação material e sensual. Procurai as atrações artísticas, por mais pobres que sejam, enriquecei vosso pensamento. Daí os vossos nervos um alimento de fortes vibrações. Enchei o vosso cérebro de sensações que no vosso mundo se traduzem por estudos analíticos de vossas vidas terrestres. Tudo isso um dia repercutirá no espaço, ao cêntuplo, porquanto as vibrações armazenadas em vosso ser carnal despertarão e atrairão para uma lira de 1000 asas todas as sensações atrativas que podem gerar os sentimentos mais harmoniosos, os mais elevados, que circulam nas correntes que emanam diretamente da esfera divina. Interessante ele falar isso aqui, ó. Dai, enchei vossas sensações de vossa terra, que traduzem... Não. Procurai as atrações artísticas, por mais pobres que sejam. Enriquecei vosso pensamento, daí os vossos nervos um alimento de fortes vibrações. Estranho isso, essa fala, né? Procurai as... Porque eu pensei de antemão, lendo rápido, que seria qualquer tipo de atração relacionada, tipo um violão ou uma orquestra, mas procurar sempre tirar o positivo daquilo, né? Mas não sei. O Jordan levantou a mão. Achei essa parte fantástica, cara. Eu praticamente quase bati palma aqui, de tão incrível foi esse trecho. Eu vou dizer por quê, porque eu entendi no sentido de que ele está fazendo uma ode à arte, uma exaltação à arte. Ele está dizendo consuma a arte, entre em contato com a arte. Por quê? Porque se a arte, como ele acabou de dizer, a música, ela mexe com o íntimo do ser, aquilo que é mais profundo e sensível dos nossos espíritos, dos espíritos que somos, melhor dizendo, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser educada. E aí ele diz assim, toma cuidado com aquelas que simplesmente servem para exaltar a matéria, a sensualidade e tudo mais. E ele não fala isso no sentido moralista, como muitas vezes a gente gosta de pegar para acusar os outros tipos de músicas, por exemplo, que são marginalizadas socialmente falando. Mas ele pega isso para dizer qual é a mensagem que a gente está abraçando com a arte que a gente consome. E aí ele diz, mas não fuge da arte, porque pega todas as expressões artísticas que você puder entrar em contato, por mais pobres que sejam, eu interpretei isso no sentido de por menos técnicas, por menos ainda perfeitas que pudessem ser,
mas ainda assim elas trazem determinada qualidade, elas trazem determinado ensinamento, eles no mínimo te produzem determinadas sensações que você vai aprendendo a trabalhar dentro de si, porque lá no espaço, que é onde a gente consegue ser quem a gente é na plenitude de quem somos, e nesse caso eu digo plenitude no sentido sem a barreira da matéria, como a gente está aqui, a gente vai conseguir já ter exercitado tanto que vai saber potencializar esses sentimentos. Então, ele está dizendo, na minha interpretação, é claro, eu não sou dono da verdade, e o que eu achei incrível foi que, sem arte, a vida ela é limitada, ela é sem graça. Porque é a arte que possibilita a gente exercitar aquelas sensações, os sentimentos que estão profundo em nosso ser e muitas vezes a gente não exercita. Porque a gente evoluiu tanta razão que muitas vezes esquece que tem coisas que são para o coração. Que o que eu não consigo dizer em uma palestra, uma música consegue tocar profundo. Uma apresentação de teatro, criando uma situação ali, consegue fazer a gente sentir, sabe? Ele está dizendo, aprenda a sentir, porque as sensações são passo anterior de sentimentos, e não chega aos sentimentos quem não consegue trabalhar as sensações. E para trabalhar as sensações, é preciso entrar em contato com as artes, mais limitadas que elas ainda sejam no nosso mundo, mas são as artes que vão dizer o que está acontecendo no mundo de vocês. São as artes que vão fazer vocês refletir sobre o que realmente é importante, sobre o que vocês querem, como vocês sentem, que vão despertar em vocês uma série de sensações que vocês precisam trabalhar, porque vocês estão na Terra para também aprender a trabalhar o interior de vocês. Então, foi nesse sentido que eu interpretei, e eu achei muito maravilhoso, de verdade. Show, show, gente. Ô, Ricardo, você colocou que não entendeu a parte que eu escrevi não subestimar, foi isso? Ah, você mandou em privado para mim. Ah, desculpa. Era para mandar para Acontece, eu faço sempre, gente do céu. Acho que não fica no automático, assim. Mas então, Matheus, você pode repetir para mim na hora que ele fala só a parzinha do pobre? Do pobre. Ele fala, procurar as atrações artísticas por mais pobres que sejam. Ah, tá. Não, perdão. Não, tudo bem, ficou entendido, porque eu achei que o Ricardo achou que eu... Mas foi só porque eu mandei no privado para ele. Não, tudo bem, acontece. Mas, de fato, eu acho que essa questão que o Jordão falou é bem, realmente. A gente pode, de fato, quando que a gente não se toca numa música sendo ela tocada apenas pela voz, né? Quantos e quantos anos a Igreja Católica conseguia fazer com que as pessoas se tranquilizassem através das vozes, só com uma voz, né? Se for com coração, se for com amor, ela é pobre, entre aspas, de técnica, de conteúdo, não, né? Mas ela pode te elevar. E os pobres aqui também pode ser qualquer tipo de música mesmo, né? Iniciando do baixo até a mais alta, né? O importante é você entrar em contato com a arte. Eu acho que é muito disso também que o Jordão falou. Entre em contato com a arte, não importa como ela seja. É o mais alto grau da arte, uma sensação artística infinita. É o mais alto grau da arte, uma sensação artística infinita. Vossas pobres criaturas não podem experimentar as alegrias inefáveis que sentimos quando essas sensações vêm tocar nossos espíritos extasiados. Que são essas sensações? Tentarei, como conclusão, dizer-vos como a permissão de Deus que o que elas podem ser. Isso não será fácil, porque seria
vos abrir uma visão direta sobre a obra divina. Vossos guias vão orar. Espero poder vos dar, em algumas palavras, uma ideia dessa grande obra de luz e de harmonia. Querendo ou não, um pouco do belo e do bom aqui, eu acho, também, né? Mas, de fato, tem algumas coisas que a gente não consegue e, às vezes, a gente só tem mesmo que meio que aceitar isso, né? Que a gente não tem essa capacidade mesmo de entender tudo isso, todos esses propósitos, toda essa beleza, né? Luz e harmonia, e acho que a gente só deve realmente colocar a nossa ansiedade, deixar a nossa ansiedade de lado e saber onde a gente pode pisar neste momento, né? Acho que é essa a questão, né? Então é isso. E aí ele fala assim, ó, vossas pobres criaturas não podem experimentar as alegrias inefáveis que sentimos, né, quando estão em êxtase, no caso, com as músicas ou com as artes. E aí, por isso que ele fala, agora você entende a fala dele lá em cima, né? Porque a gente experimentando as coisas pobres, que ele fala, né, as artes pobres, a gente não está querendo ou não, a gente está experimentando a arte que é do nosso mundo, a arte que é nossa, a arte que é, né, que não é melhor nem pior do que ninguém, né? E aí, talvez por isso que ele fala que a gente tem que experimentar essa arte, porque é que nem minha mãe sempre fala, né? Nossa, mãe, eu não gosto disso, mas você já comeu, já experimentou, né? Sobre, já comeu, você já... Não, nunca comi, então como é que você vai dizer que não gosta? Sabe? Você tem que experimentar para saber. Não que... Eu estou falando aqui, tá, gente? Qualquer coisa não. Eu estou falando de arte, tá? De coisa boa, experimentar coisas que a gente sabe que vai nos elevar, tá bom? Então, acho que é muito isso que o Jordão falou, tá? Experimentar essa arte para a gente poder, depois, né? Selecionar. E a gente faz isso um pouco naturalmente. Eu faço naturalmente isso, né? Eu escuto as coisas que eu gosto, que me elevam, né? E que me deixam melhor. E outras pessoas escutam as coisas que elevam ela e deixam melhor. E assim a gente segue a vida, né? Ele fala isso, mas é aquelas coisas que a gente faz naturalmente, mas que quando faladas, você fala, é verdade, tal, caixa de fósforo, tá bom? Nossa, meu celular tá fazendo de tudo para interromper as coisas aqui hoje. Ele já deu um sinal aqui de que a bateria está acabando e etc. Os nossos estudos estão chegando no final. Eu não falei no início, mas se você quiser, embaixo aqui tem o link para a nossa sala de WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp. Isso, entre lá, que a gente tem vários links para outros tipos de arte, para coisas que falam sobre arte. Que legal, vou correr agora. Partiu. E ele vai... a gente manda lá toda segunda-feira agora, às 21h, o link para a gente. Oh, que lindo, cara! Nossa, Caio, coisa parabéns, linda. cara. Durante o estudo, bateu inspiração, né, rapaz? Rapaz, que massa! É arte de aquarela? Aquarela. Essa daqui saiu ontem. Nossa, muito linda também. Nossa, que legal! Maneiro essa contradição ali, que parece que acaba o desenho, mas na verdade ele não acaba, né? É só um tom de branco que chega até lá. Sensacional, muito bom. Muito bom. Obrigado por compartilhar, tá, Caio? Muito obrigado. Nossa, maravilhoso. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu que agradeço, gente. Vou participar do grupo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo, de seguir a página aqui, de se inscrever na página da SEC, ativar o sininho para mais notificações, porque a gente voltou agora com esse estudo maravilhoso e já com discussões excelentes, muito boas, tá bom? Se quiser, tem um link aqui do nosso grupo do WhatsApp, entra lá, que é nóis, tá bom?
Um beijo e até a próxima, YouTube.